Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a nossa Casa de Caridade nos oferece, né? Como sempre os nossos mentores espirituais que aqui vêm, somos simplesmente servidores. Estamos aqui para trabalhar, dar um pouquinho de nós para recebermos em multiplicidade, em grandiosidade desses espíritos que são gigantescos e sempre nos fazem um bem danado para nós. José de Mococa nos dá assistência, nos dá amparo, nos protege e nos dá a oportunidade de trabalharmos juntos, porque numa casa de caridade ninguém trabalha sozinho, trabalhamos unidos. José de Mococa é uma família espiritual que tende a atender todos os irmãos que precisam, igual ao irmão que mais necessita do que nós mesmos. Nós somos os irmãos que mais precisam. E quando falamos, damos palestra, né? Damos passe, ou fazemos a comunicação mediúnica, vamos dizer assim, não importa essa qual seja, somos os primeiros a serem refletidos, né? Primeiro reflexo, primeira energia para nós mesmos, né? O que emitimos volverá a nós em intensidade dobrada, se nós assim nos permitirmos, né? Então, se estivermos concentrados, atentos, receberemos em quantidade dobrada aquilo que estamos a doar. Se estivermos distraídos, aí os espíritos terão que nos colocar, infelizmente, naquela caixinha para que a gente não atrapalhe o trabalho, né? Só que aqui sei que estamos todos compenetrados, né? Então, vamos iniciar essa palestra. Quem vai fazer a palestra de hoje, né? Está bem claro, sou eu. Então, vamos fazer. Gente, antes de começar a palestra, tem aqui o lindo trabalho da nossa irmã Priscila, tá? Agradeço a Sandra pela oportunidade de estar falando, grupo de divulgação, o Robson por estar gravando, né? A Márcia por ter nos trazido a nossa aguinha de cada dia, que é importantíssimo. Vem com fluido, se pensa que não, mas sobe lá pela escada, vem fluidificando a água. Tomara que ela tenha tido só bons pensamentos para mim, é brincadeira. E ela vem fluidificando essa água, então a água chega aqui, né, bastante energética para nós. E agradecendo também a nossa irmã Maria da Graça, que nos trouxe também, através dos estudos que ela fez, me ajudou, né, a Pri, através do que ela está colocando aqui. Então, para vocês verem que uma palestra não é unicamente uma pessoa só, existe todo um bastidor aí por trás, e eu vou falar para vocês uma coisa, as pessoas que estão por trás, às vezes trabalham mais do que a gente está aqui falando, tá? Porque, que nem se vê, o pessoal passou, né, a oportunidade, Priscila estudou junto comigo, ela teve que estudar, Ana Graça também estudou, porque ela teve que estudar comigo, porque se ela não estudasse aí, diretora do estudo, não estudou comigo, tem que estudar, poxa, que isso, né? Está estudando, então vamos lá. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o nosso amigo querido Camille Flammarion, né? Ele é classificado a todos como o poeta dos céus. Ali, gente, vou ouvir só um pouquinho a tela. Ali estão os três grandes espíritos: Camille Flammarion, Gabriel Delany e Leon Denis. O que esses espíritos foram? Eles reencarnaram, né? Encarnaram na Terra na mesma época em que Kardec estava aqui, só que bem mais jovens do que eles. Então essa tríade de espíritos que vão ser falados consecutivamente, né, depois de mim, vai ter, eu vou falar sobre o Camille Flammarion, depois vai ter Leon Denis, o Gabriel Delany, não é isso a ordem? E aí o que acontece? Esses espíritos são todos jovens, foram os jovens que estiveram ao lado de Allan Kardec. Camille Flammarion, ele esteve, na verdade, nascendo quando Allan Kardec estava... quando ele nasceu, Allan Kardec estava com 38 anos de idade. Então, Allan Kardec já era um homem quando Camille Flammarion nasceu, né? E quem escreve, quem coloca esse título do poeta dos céus é o nosso irmão Michelet, não é isso? Que é um grande poeta, escritor, né? É um grande espírito, né? Que tem vários livros dele também. Quem tiver interesse pode até falar com a Priscila, que a Priscila conhece alguns, né? E esse espírito é um espírito de bastante ajuda, deu bastante ajuda em questão da poesia, em questão de mostrar ao Camille Flammarion como ele poderia ser, né? E aí a gente vai para o nascimento. Nosso irmão Camille Flammarion, ele nasce em 26 de fevereiro de 1842. Estou olhando lá e aqui para ver se minha anotação bateu com a dela, brincadeira. Em 1842, ele nasceu em Montigny, fala Montigny-le-Roi, como fala em francês, Montigny-le-Roi, né?
Eu só sei, gente, não é porque eu estudo francês não, que a gente vai lá no Google, olha, e tem também o Vicente, né, que faz fala sobre ele, tem uma série, o Vicente tem uma série sobre isso, quem quiser procura lá, Camille Flammarion, que tem as séries dele, e tem o Vicente, que é do Decaf, né? Necaf, o núcleo de espírita Camille Flammarion. Então quer dizer que já tem até o núcleo, né? Então aí estamos, Nicolas Camille Flammarion, aí está o significado do nome dele. Flamma de Orion, Flama mais Lion, aquele que leva a luz. Ele não achava que era isso, ele achava que foi, na verdade, uma homenagem à constelação de Órions, né? Que nada mais é do que aqui, que a gente vê aqui nos nossos olhos, as Três Marias, né? O cinturão de Órions, né? Então ele achava que era por esse motivo, né? Porque de Órion, flama de Órion, né? Flama de luz, da estrela, né? Mas não, depois ele foi atrás e falou que foi uma viagem da cabeça dele, que nada disso, né? Se achou muito, né? Então quer dizer, ele volveu e falou, opa, não, peraí. Então Flammarion, ele foi atrás, é aquele que leva a luz. Esse nosso irmão, ele nasceu no sábado, olha lá, ele nasceu no sábado a 1h da manhã. Interessante que ele nasceu com 7 meses. Ele fala muito sobre isso. Eu nasci rápido porque eu tinha vontade de trabalhar rapidamente. Eu queria aproveitar a vida, eu queria vivê-la. Eu queria o mais rápido possível estar estudando, trabalhando, buscando algo de melhor. E nós vemos pelas obras dele que ele é um grande espírito, né? Camille Flammarion é um espírito, um grande estudioso. Vou falar mais um pouquinho lá para frente. Existiram, na mesma época que ele, nasceram alguns outros irmãos, né? Grandes espíritos, o Jacques, nosso François e nosso irmão Victor Hugo, Victor Hugo, eles falam em francês, né? Mas aqui a gente fala Victor Hugo, né? Então, o nosso irmão Jacques, ele foi, na verdade, esse é o Etier? O Etier, ele chama ele de Etier. Ele foi, na verdade, o que descobriu o balão, né? Colocou o balão. E tem o nosso irmão François, ele foi um astrônomo, escritor, e o nosso irmão Victor Hugo, que a gente conhece bastante, foi um poeta. Interessante é que ele fala que por isso que ele adora tanto balonismo, ele adora tanta poesia, ele adora tanta astronomia, né? Porque esse nosso irmão François foi um grande representante para ele, né? Esse aqui do meio, foi um grande representante para ele na questão da astronomia, né, da ciência, dos astros, dos sóis. Ele trouxe bastante ensinamento para muitas pessoas. E a gente vai falar agora dos pais dele, né? Os pais dele, na verdade, eu vou até falar antes de falar dos pais dele, essa frase que eu achei linda. Ó. Sou filho de lavradores e por isso sou filho da natureza. O que acontece? Ele, na verdade, tinha... toda a hereditariedade dele vinha de lavradores. Os pais dele não trabalhavam como lavradores, eram tecelões, mexiam com tecidos, tinham lojas, essas lojas que a gente vê hoje. Então eles distribuíam, vendiam, né, produtos, né, roupas, então ele mexia muito com tecidos, né? E só que a vida dele todinha, os irmãos dele, né, os avós dele trabalharam sempre na terra, sempre trabalhando em prol disso. Como lavrador. O pai dele chama Julie, né? Julie Flammarion, e a mãe chama François Flammarion. Ele teve 4 irmãozinhos, né? 3, né? Ele seria o 4, né? Bernard, Marie e Ernest Flammarion. E o Camille Flammarion. Interessante que o Ernest Flammarion, mais para frente, a gente vai ver, né, vai ter bastante obras. Por que eu estou fazendo? Eu estou tentando volver, mas eu vou colocando, né, na própria história, eu vou inserindo a vida dele. Esse nosso irmão Ernest foi o irmão dele, só que o irmão dele ajudou muito nas literaturas dele, que vocês vão ver, que já tem muitas, né, porque infelizmente fala um pouco do Camille Flammarion. E Camille Flammarion, ele não foi só um homem do espiritismo, ele foi um homem da ciência, ele carregou muita glória. Ele foi um homem muito importante na época, na França. Então as pessoas conheciam ele. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais lá na frente. Então eram 4 irmãos, né? Então tu não entendeu? Ernest, Marie e o nosso irmãozinho, nosso irmão Bernard, né? E aí,
o interessante dele é que ele sempre foi uma criança muito inteligente, muito astuta. Ele até fala que essa parte astuta dele, né, levou ele sempre a querer conhecer mais, estudar mais. Com 5 anos de idade, ele já sabia gramática e aritmética, né? Com 5 anos de idade, você vê como a educação mudou muito, né? Hoje em dia, com 5 anos de idade, a gente tem um pouco mais de dificuldade até nas escolas, inserir as crianças na escola. Naquela época, ele já sabia aritmética e gramática. Claro que era um gênio visto aos olhos daquelas pessoas que ali estavam. Era um espírito de muita luz. Tanto é que tem uma frase muito bonita que a Pri colocou aqui, que eu quero que a gente leia para a gente ver como era bonita a filosofia dele, né? Por isso que ele era o poeta dos céus, né? Aprender sem cessar, e puramente pelo prazer de aprender, tem sido sempre a paixão dominante de meu espírito. É o que eu falei para vocês. A dominância dele, a vontade dele era de aprender, era de buscar mais. Tanto é que quando ele tinha 5 anos, ele queria saber, né, entender muitas coisas. Por exemplo, ele queria saber, caramba, como é que o planeta Terra ele fica locado a um determinado momento no céu sem estar apoiado em nada, né? Como é que ele faz isso? Ele não tem apoio nenhum, né? Como é que acontece? E aí ele ficava pensando isso. Lógico que depois, com os estudos, ele soube que é a lei da gravitação universal, né? A gravitação de corpos celestiais que tem a distância, mantém a distância um do outro, né? Os movimentos de rotação, translação, né? Que vai girando de planetas para planetas, sóis para sóis, indo por todo o universo, fazendo esse ciclo maravilhoso, constante, né? Que a gente já aprendeu já nas aulas, né? Que o Carlinhos está aqui, que a gente está sempre fazendo esse ciclo, né? O ciclo da vida, né? Que você vai fazendo, né? Até a Karen brincou comigo, ela não está aqui para falar, mas ela fala assim, quando eu vejo vocês falando sobre o ciclo da vida, eu lembro da musiquinha do Rei Leão lá, sem fim. Aí ela fala, falando, sempre lembra do teu ciclo da vida, mas é uma grande verdade. O desenho está falando, meu pai gostava bastante desse desenho do Rei Leão, né? Ele falava, o seu Sola, né? Para quem não conhece, e ele sempre fazendo esse ciclo. Então, o universo nunca para. E ele fala muito sobre isso. Ele fala que olhando para o universo está na pluralidade dos mundos habitados. É que eu estou lendo, foge disso, mas é bom a gente falar que no universo não existe um ser, um momento no espaço que tenha um nada. Por mais que caminharmos e encontrarmos um espaço que para os nossos olhos seja vazio, ele não é vazio. Ele tem sempre algum corpúsculo, algum ser, algum espírito, vamos dizer assim, em outro momento evolutivo. Porque para os nossos olhos achamos que os planetas são mortos, né? E as estrelas então servem somente para dar ou enfeitar o nosso céu, né? Como ele fala, mas não. As estrelas e os sóis têm uma finalidade muito maior, né? Com 5 anos, interessante falar sobre isso para vocês, 5 anos de idade, ele foi considerado o melhor aluno da escola, da classe, né, dele. E ele ganhou uma estrelinha, né, uma condecoração, uma estrela de condecoração, mostrando que ele foi o melhor aluno da classe. Então, quer dizer, ele sempre se empolgava muito com essa questão de estudar. Então, era uma coisa natural, sabe aquela coisa natural para a gente? Chegar a sentar na mesa quando a gente está com fome e se alimentar, para ele, é natural para mim, eu adoro comer. E aí, o que acontece? Para ele era a mesma coisa, ele sentava na mesa e estudava, lia, buscava conhecimento. Gente, ali, a eclipse solar. Em 9 de outubro de 1847 acontece a primeira eclipse solar. É muito interessante isso que ele usa cubo com água, a mãe dele, desculpa, usa cubo com água, lentes escuras, para que eles possam ver a eclipse. E eu lembro que ele fala que a irmãzinha dele na época, eu acho, se não me engano, a Marie tinha 3 anos de idade só. E ele falou que é um espetáculo que nem as crianças conseguem se agitar, de tão bonito que era a eclipse. Para você ver que como a gente começou a perder esses valores, né? De olhar a natureza, viver a natureza, igual ele falou. Ele fala, sou filho da natureza, né? Ele se achava, na verdade, filho de tudo que envolve, né, o universo.
E esse eclipse solar que ele fala, ele vai falar bastante também na pluralidade dos mundos habitados. Ele conversa e fala bastante sobre isso, fala sobre os cometas, fala bastante sobre bastante temas. Tanto é que foi um livro que deu bastante ênfase a Leon Denis, né? Pluralidade dos mundos habitados. É um livro bem assim, astrônomo, científico, você tem que estar com o dicionário do lado, o Google, né? Para que a gente possa estar olhando algumas coisinhas. Não pode ter pressa para ler, mas é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ali ó, você vê que ele era garotinho, né? Tinha 6 anos mais ou menos, né? E ele estava olhando os céus, olhando as estrelas. Com 9 anos de idade, ele teve um segundo eclipse, né? 28 de junho teve um outro eclipse, né? E esse eclipse aconteceu só que 60% dele. É interessante que ele viveu da mesma forma, intensamente. E a mãe dele, né? Já que a gente está aqui falando, a mãe dele se importava muito com o estudo, com a educação dele, com a educação dos filhos, né? Tanto é que ela fazia questão que ele estudasse, fazia questão que ele se aprimorasse, fazia questão que ele desenvolvesse. E o engraçado que a mãe Flammarion achava de que a genética não tinha nada a ver com os pensamentos, com a inteligência, porque ele falava assim: os meus parentes não tem nada a ver comigo, o que eu penso, o que eu quero, para mim é totalmente diferente do que eles querem. A mãe dele já tinha, claro, um desenvolvimento intelectual, só que não uma abrangência como a dele, mas queria, né, e sabia que ele precisava. Por que ela sabia, né? Vamos trazer isso para que a gente entenda melhor. Porque ela foi destinada a recolher esse grande espírito para que levasse a doutrina espírita, né, de uma forma mais ampla para as pessoas que precisam. Então, mãe de Jesus, né, estou comparando, mas bem diferente, mas a mãe de Jesus carregou Jesus, né, em seu ventre, deu a oportunidade da luz, esteve carregando ele na sua jornada, né, com temor pelos momentos de dificuldade dele, e a mãe de Camille Flammarion também incentivando. E ela era muito, mas muito católica, muito católica. E ela queria que ele fosse sacerdote, entrasse para a área eclesiástica, né? Vivesse o mundo da igreja. E essa parte da igreja aí ele gostava muito, né? Porque ele entendia assim, as pessoas que estão conosco, as pessoas que nos educam, nós temos que ter respeito, e se elas são e nos educam, nós temos que ouvi-las. Ele tinha muito respeito pelos mais idosos, pelos mais velhos, pelos mais velhos, tinha muito respeito pelos idosos, então, sobre isso. O pai dele já não tinha religião nenhuma, né, Pri? Não queria saber de nada de religião, mas era um homem muito honesto, um homem muito trabalhador. Tinha a concepção dele, né, que teria que estar trabalhando, devia estar vivendo a vida dele, e que Deus está vivendo a vida dele também, cada um na sua, ninguém se intromete na vida do outro. E aí, gente, vamos falar então sobre a viagem. Não é viagem da novela não, hein? Não se empolga. É a viagem do nosso irmão Camille Flammarion. Camille Flammarion, eu esqueci de falar, gente, o nome dele é Nicolas Camille Flammarion, né? Depois mais pra frente, tem um grande amigo dele também, que tem o mesmo nome dele, a gente vai falar sobre ele. E nosso irmão Nicolas Camille Flammarion, ele faz a viagem, né? A viagem que é dada de presente porque ele foi um bom aluno, ele recebeu a cruzinha, né? Lembra que eu falei? Então ele foi um bom aluno, o pai dele falou assim: se você for um bom aluno, então você merece essa viagem. E ele tinha um primo da esposa que chamava Monsieur Colin. E esse Monsieur Colin, ele quis, né, dar a oportunidade de estar junto com a Camille. Ele achava a Camille muito inteligente, um menino muito dedicado, um menino diferenciado, um menino comportado. Então ele foi e levou para a viagem na casa de uns parentes dele que tinham no interior, né? Ele falou: vou dar a oportunidade para você, vamos passear. E ele ficou encantado, porque ele adorava a natureza. Então, naquele tempo, os cavalos, ele até fala que o cavalo que o levou era um grande garanhão, um grande cavalo, um cavalo de um grande porte, né? E foi interessante que a criada deles, da família Monsieur Colin, deixou lá alguns quitutes. Ele amou, né, os quitutes, tinha vinho. Ele falou assim: tem um vinho, né? Por que não para essa viagem tão longa, né? Só que não para ele, né? Porque ele era uma criança, mas
para os irmãos que ali estavam, né? Não estou fazendo apologia para bebida não, tá, gente? Estou falando que está na história, que os nossos irmãos Messier e Colanes tomavam muito vinho, né? Antigamente os franceses, né? Italianos, Europa toda, né? Gostava muito de vinho, gostava não, gosta, né? Muito de vinho, né? E interessante que ele se sentindo empolgado, ele colocou aquela melhor roupinha dele, né? E ele colocou aquela camisetinha azulzinha, clarinha, cor do céu, uma calça branca e uma botinha, né? Uma botinha para fazer a sua viagem. E é interessante que a fisionomia dele, ele fala sobre a fisionomia dele, ele era uma criança normal, como outra criança, estatura de uma criança de 6 anos mais ou menos, né? Mantinha o seu porte, né? Alegre, infantil, né? Só com algumas moderações, né? De atitudes diferentes das outras crianças. E o cabelinho dele era bem esvoaçado, era vermelho, cor de fogo, né? Era muito vermelho. Ele falou que quando ele foi crescendo, o cabelo dele foi se modificando, foi se transformando em castanho claro, depois foi para castanho escuro. É interessante, todo mundo vê as fotos dele, ele fala isso, né? O Camilo Famarião fala. Tiver as fotos dele, vê sempre eu descabelado, mas é porque eu não gostava de usar chapéus. Todas as pessoas naquela época usavam chapéu, e ele não gostava de usar chapéu. Com certeza, pessoas que mexem com a ciência ficam muito tempo assim com a cabeça, meu Deus, para pensar, está esquentando. E aí a cabeleira dele era enrolada, então ficava aquela bagunça toda, né? Ficava aquele ninho, aquele cabeleira todo. E ele não se importava muito, ele se vestia muito bem, mas com a parte do cabelo não era muito fã não. Engraçado que aos 6 anos de idade ele já tinha lido 20 livros. 20 livros ele já tinha lido, né? A gente com 6 anos tinha lido livros e livros mesmo, né? E a gente tem uma dificuldade de ler um livro, né, gente? 20 livros pra gente, né? A gente demora uns 3 anos, né? Aí ele consegue ler 20 livros até os 6 anos de idade. Então se a gente for contar, ele aprendeu a ler com 5, em um ano ele leu esses 20 livros, né? Então aprendeu a ler e escrever ali e começou a estudar. É interessante que ele foi levado, eles pararam no meio do caminho, na casa de um amigo, né? Este amigo fez uma coisa muito feia para ele não gostou. Chegou, sentou-se à mesa, ele falou que lia, não sei o que, todo empolgado, li 20 livros, não sei o que. Aí esse amigo falou assim, vem cá que eu vou mostrar-te a minha biblioteca. Aí ele levou, desceu a escadaria num porão, já começou a achar estranho, né? Biblioteca no porão, biblioteca sempre num lugar bem exposto, viu, Sheila? Bem amplo. E aí ele pegou, desceu a escadaria, aí quando ele chegou lá na escadaria, lá embaixo ele viu um monte de galões de vinho, né? Que antigamente tinha mania de deixar vinhos envelhecendo, né? Antigamente não, hoje também. E ali estava, ele falou aqui, ó, aqui está a minha biblioteca. Ele não gostou, ficou nervoso, né? Ficou extremamente irritado, só que ele mantendo a sua classe, ele pega e fala assim, eu prefiro os meus 20 livros. E aí ele se retirou, né? E é interessante que Humberto de Campos fala sobre isso, né? Humberto de Campos fala que depois da prece, os livros são a escada que nos levará com maior facilidade a Deus, né? São os livros, claro, literatura, que eu estou falando de literatura boa, né? A gente tem que tomar esses cuidados, porque para a gente não ser enganado aí por literaturas que são corrompidas, infelizmente. Vou mostrar para vocês o Rio Sena. Olha lá o Rio Sena. O Rio Sena antigamente e o Rio Sena agora, é isso? Agora sim, né? Então, gente, ele foi nessa viagem, parou diante do Rio Sena. Interessante que ele coloca as mãos no Rio Sena, ele coloca os dedinhos, né? Dedinhos, falando dele, eu estou imaginando um bebê, você entendeu? Uma criança, uma coisinha fofa, que 6 aninhos, né? Com o cabelinho bagunçado, botinha, eu imagino ele assim. E olha a grandiosidade desse espírito, a inteligência, a memória dele para lembrar isso de 6 anos de idade. Eu não estou lembrando nem que eu jantei ontem. Não, que eu tomei café da tarde, tá difícil, brincadeira. Mas é verdade, lembrou do negócio lá de trás, né? Muitos anos atrás. E olha que ele escreveu isso já numa idade avançada. Né? E aí o que acontece? O nosso irmãozinho, ele coloca o dedinho, né? E quando ele coloca o dedinho, ele sente todos os fluidos da natureza. Ele sente as irradiações fluídicas, né? A energia que o rio passa. Porque nesse rio teve muitas felicidades, como já sabemos pelas literaturas, tivemos muitas desgraças, guerras, né? Também. Né? Então tem
muita coisa impregnada nesse rio, né? São as recordações. Isso daí é um tema que a gente pode abranger mais para frente. A doutrina espírita explica muito bem sobre isso, as memórias que carregamos, né? Deixamos nos objetos, né? Então, essas memórias, e isso daqui é algo, o rio é algo vivo, fluido, natureza. A água, ela é, se você ver, tudo tem água. Nosso corpo é 70% constituído de água, o planeta, a maior parte é água, então tudo é água, tudo é um fluido que tem mais vivo no nosso planeta, onde carrega as maiores influências. Isso que a gente está tomando aqui, que são as águas fluidificadas, é a água carregada de influências. Os espíritos colocam para nós os fluidos de luz nessas águas para que estejamos tomando. Lá, a mesma coisa. E ele sentiu. Então a gente já vê que, além disso, ele também carregava a sua mediunidade de uma forma mais, mais elevada. Uma coisa também, curiosidade, que o pessoal adora ouvir curiosidade, vai até correr um pouco, senão vai dar tempo. Ele tomou figos frescos, ele nunca tinha comido figos frescos, né? Ele adorou comer figos frescos. Interessante que também ele estava indo, né, para a casa dos parentes dele, aí encontrou, perguntou, né, para o Messias Colin, perguntou: quanto tempo falta para chegar? E um rapaz falou: meia hora. Ele pensou mais para frente: quanto tempo falta chegar? Meia hora. Aí ele perguntou para um guarda, né, um policial na época, um guarda: quanto tempo falta para chegar? Aí ele falou assim: meia hora. Aí ele olhou, não se aguentou, começou a rachar o bico, né? Com 6 anos de idade, o policial não gostou, com a cara feia para ele assim. Aí ele ficou sem explicação, né? Não podia explicar, não queria explicar, mas ele comenta isso pelas adversidades que temos uns com os outros. Nós não sabemos o que a pessoa está pensando, às vezes sorriu, às vezes falou alguma coisa, não era nem para estar ofendendo a gente, só que nós levamos isso para o nosso particular e acabamos atrapalhando a nossa existência. Fala que a gente perde muito tempo, né? Aí ele chega na casa dos familiares e depois ele faz o retorno, que é muito tempo para voltar, né? Os dias que eles demoraram para ir, demoraram muito tempo para voltar. Vamos falar um pouco sobre a morte. Ele era muito pequeno e ele tinha muita dificuldade em falar e ouvir sobre a morte, né? E na cidade dele tinha, a mãe dele levava, com que ele fosse sacerdote, levava para as missas, para os enterros, levava para todos os lugares que os sacerdotes estavam, né? Para que incentivasse ele. E aí ele chegou, no momento ele começou a perguntar: mas o que é isso, né? Que era um corpo. Ele, é um corpo, uma pessoa que morreu. Um senhor explicou para ele: mas morreu? O que aconteceu? Acabou, morreu ali. Não consegui entender que morreu e acabou, porque para ele não morria e acabava, né? Tanto é que ele usa isso mais para frente, vou até adiantar essa parte, que ele fala da larva de uma mosca, né? Que ele coloca para fazer uma experiência, né? Que ele adorava fazer experiências na natureza, e essa mosca, essa larva, depois que ela abriu, ela se tornou em mosca. Ele fala: será que não é isso? Será que nós não conseguimos perceber que isso é o fato da reencarnação? Nós nascemos aqui na Terra inúmeras vezes, né? E aí ele fala sobre esta questão. Tanto é que ele escreve livros, obras dele, de Crise da Morte 1, né? Tem 3 livros falando sobre crise da morte, porque as pessoas têm muito medo da morte. Então ele fala sobre poltergeist, fala sobre casas assombradas, fala sobre a morte, fala muita coisa nesse livro. É bem bacana. A mãe dele abrigava também muitos combatentes, né? E ele não conseguia entender, né? O combatente chegava na casa dele, comia e tal, não sei o que, ele olhava aqueles soldados, não conseguia entender, né? Aqueles soldados ali, né? Aí os soldados, os combatentes iam embora, ele falava: mas por quê? É guerra, meu filho. A mãe explicava: nós nos defendemos. Defendemos o quê? Defendemos os ingleses. Mas os ingleses se defendem do quê? Se defendem de nós, de outros. Aí, mas por que defendemos um dos outros? Por que brigamos? Por que discutimos? Por que temos guerra? Por que fazemos isso? Isso não entrava na cabeça de Camille de jeito nenhum, né? E ele achava que as coisas tinham que ser muito justas. Ele era muito justo, mas muito justo mesmo. Ele achava que as crianças deveriam ter um cuidado muito grande com as crianças, né? De não bater, né? Tanto é que ele ficou ressentido com o pai dele, que ele quebrou um vaso, e o pai dele falou que era ele falou que não era, o pai dele falou que era ele. Depois de criança, né? Bateu na mão dele, ele ficou ressentido com o pai, porque ele apanhou do pai sem merecer, né? Sem ter merecido. Se fosse meu pai e eu falasse alguma coisa para meu pai falaria: fica para a próxima, quando você aprontar já está incluso, né?
como adepto, mas o pai dele era uma pessoa tranquila também, meu pai também é, claro, né? Mas ele ficou com esse ressentimento, infelizmente na época como criança, depois isso passa, né? Ele não traz isso como ressentimento do pai dele, mas com ressentimento mostrando as injustiças que acontecem no mundo, né? Falar um pouco, ele era adorava música, ele amava música. Camille era soprano, ele fazia, tanto é que ele pegou nessas viagens que ele fazia na natureza, ele pegou uma pedra e conseguiu tirar sons da própria pedra. Ele tinha muita capacidade para isso. E ele conheceu um médico que chama Dr. Revershaw. Dr. Revershaw, não está aqui, tá, gente? Dr. Revershaw, ele é um amigo da família, e ele começou a ir atrás do médico, ver as consultas, ver os trabalhos, gostou muito. E ele tinha muito medo, né, de sangue, dessas coisas. Eu acho que a maioria das crianças tem, né? E uma vez ele ficou com um dente inflamado, né, o dente mole, ele queria arrancar, chorou, e ele achava que ele era um covarde. Ele escreveu até uma carta para Revershaw, falando que ele era, o Dr. Revershaw, que ele era muito covarde, não sei o quê, porque ele chorou muito, aí o Dr. Revershaw acalmou ele, falou, espera só um pouquinho, né? Colocou o dedinho na boca dele, puxou, aí ele, assustou, né? Aí ele pegou e falou, já, e chorando e rindo, lágrimas e sorriso junto, ele começou a entrar em alegria, né? E aí ele falou que ele era muito covarde, né? Ele tinha muito medo. E aí o nosso irmão Revershaw responde novamente para ele e fala, não, você não é, você passou muito mal na sua infância, você quase veio a falecer por um problema dos brônquios, né, pulmonar, que hoje em dia seria uma pneumonia, né, e ele ficou muito ruim, e eu precisei na época, que hoje em dia tem antibióticos, tem tratamentos, né, mais rápidos para serem tratados, antigamente não, teve que fazer sangrias com bisturi. Ele falou assim, eu lembro que eu falei para você, você estendeu os bracinhos para mim, e eu cortei você com lâminas, bisturi, e você ficou quietinho, né. Então ele mostrou essa parte que Camille Flammarion era corajoso sim, que não era do jeito que ele estava pensando. Toda criança tem um pouco de medo. Você vê que criança tem mais medo de dentista, né, Valéria? De dentista do que de passar o bisturi nos braços, né? Brincadeira, gente. Aí tinha também o Primeiro Amor, que eu vejo assim, Primeiro Amor, Antonieta, né? A garotinha, Chepitel, o nome dela. Ela tinha a idade dele, 6, 7 anos, né? Só que foi a primeira decepção da vida dele. Ele falou que ela desencarnou com 10 aninhos de idade. Então eles se juntaram muito quando ele estava doente, ela ficou muito perto dele, então depois ele ficou bem triste. Interessante que o Camille Flammarion, trazendo bem perto da gente, ele era sossegado, não gostava de briga, não gostava de discussão. Se você viesse falar alto com ele não queria nem saber, não estava nem aí, não discutia. Ele falava assim, não adianta querer mudar as pessoas têm a sua índole. Elas não mudaram, não vou ser em 5 minutos que eu vou mudar ela. Então o que ele fazia? Ele escrevia aquilo que ele achava que era certo. Por isso que eu acho que ele escreveu tanto livro. Porque ele achava tanta coisa errada e começou a escrever tantos livros, né? E não debatia. Claro que não tinha jeito, as pessoas que não querem entender não vão entender, né? E vamos continuar carregando isso para o resto da vida. Eu vou falar do vovô. O vovô materno dele amava aquele vovô dele. Nossa, como ele amava. Tanto é que ele escreveu um livro que chama O Mundo Antes da Aparição dos Homens, que é esse aí, que ele vai para a casa do vovô dele, o vovô dele trata ele fala que o avô é muito melhor que pai, que mãe, é algo maravilhoso, que traz todo amor e carinho, faz tudo que o pai e a mãe não faz, as guloseimas, tudo que a gente já sabe, vovô mima, né? Mamãe, papai cuida, vovô mima, quem tem que cuidar somos os pais. Então ele pensava assim do vovô dele, amava o vovô dele, muito, de paixão. E amor mesmo, amor fora de série. E ele fez esse livro. E o vovô dele tinha moinho, então ele ia lá e especulava a natureza, via os fósseis. Então ele começou a pensar, poxa, aqui tem fósseis, né, de animais marinhos, né, já bem remotos, né? Ele começou a falar, mas de onde vem? Ele começou a perguntar para todo mundo, quer dizer, ele já tinha esse, né, lado científico dele. Aí o pessoal começou a explicar, uns falaram que foi gente carregando, né? Falaram que Voltaire, né, também, Voltaire falou que eram as águas que subiram, só que era muito alto. Aí ele falou assim, não
deve ser ao contrário. Às vezes as águas subiram, as águas desceram, né? Liberaram as águas e a terra apareceu. Como aparece realmente, como aconteceu, né? As águas aparecem, a terra aparece, as águas vão embora e ficam ali os fósseis. Ele é extremamente inteligente. Então eu vou ler uma frase aqui rapidinho para que a gente... É uma frase muito bonitinha dele. Nossa infância deixa alguma coisa dela mesmo nas coisas, nas casas, nas coisas, nas paisagens sobre os quais passamos nossos dias de alegria, sem sombras, de sonhos infantis, de pura inocência, como uma flor transfere seu perfume aos objetos que a tocam. Ele achava que as crianças pegavam os passarinhos, caçavam os passarinhos, né? Matavam os bichinhos. Né? Aí o que acontece? Ele achava isso um absurdo, ele achava nós não precisávamos, não tinha essa necessidade. Os animais são seres vivos, né? São seres que precisam, né, viver. Tanto é que ele não era vegetariano, né? Extremista, mas ele achava que a gente tinha que respeitar os animais como respeitamos a nós mesmos. Ele fala que ainda no futuro, ele diz que no futuro isso vai acabar, né? Nós sermos todos vegetarianos, né? Veganos. Ali no futuro veganismo, né? Que nem vão comer nada de origem animal, né? Ovos, nada. Enfim, vai demorar muito, viu, gente? Porque infelizmente nossos irmãozinhos ainda vão prestar auxílio para nós muito tempo, os bichinhos, né? Que ainda estamos longe dessa evolução. Temos muito que melhorar antes ainda de melhorar esse outro lado. Felizmente, né, tudo faz parte do processo evolutivo, faz parte da existência, né? Mas já temos aí, leiam Revista Espírita, que vocês vão ver os planetas imundos que já não se alimentam mais de carne, não se alimentam mais, não precisam mais de quantidade enorme de músculo, não precisa mais de força física, a força está no pensamento, na mente, né? Enfim, vamos às descobertas. Na época de Camille Flammarion tivemos muitas descobertas. Tinha o trem de ferro, teve o telégrafo, a fotografia, cinema, raio-x, aviação, luz elétrica, microbiologia, né, por causa do vidro. Ele era apaixonado pelo vidro, ele falou, pegou o objeto da areia, né, trabalhou isso, né, para trazer pesquisa, microbiologia. O Pasteur, ele fez grandes, ajuda à ciência, né, trazendo grandes descobertas, né, telefone, fonógrafo, radioatividade, né, balão, né, admiração dele, balão, vocês vão saber qual a admiração dele, balão, gostava tanto de balão assim. E a maior descoberta que ele queria fazer era o fim da guerra. Ele queria ver o fim da morte, do humano matando o humano. Bom, se achava que não vai mais matar os animais, imagina os humanos, né? Esse era o maior deles. Ele achava um absurdo que os homens podiam viver dentro da eletricidade, dentro das coisas, e não conseguiam dar mais valor. Você sabe que depois, eu venho até o Vicente falando, depois eu comecei a olhar isso diferente, viu, gente? Eu estava lendo aqui, comecei a olhar as descobertas com algo, sempre achei muito bonito, mas ainda com mais beleza, né? Ele consegue ver o vidro, né? Falar do vidro como uma coisa tão linda, né? Mas vamos lá. A primeira obra, Astronomia Popular dele, né? A obra que ele fez, né? Astronomia Popular, né? Ele queria levar a astronomia para todos, porque naquela época os cientistas achavam, tira de lado o lado espírita do Camille Flammarion, que essa parte não presta. Então, quer dizer, fica do lado, deixa para lá. E aí as pessoas chegavam lá, né, os amigos dele, e ele falava, não, deixa isso do lado, só ver o Camille ciência. Camille espiritismo é um processo de... né? Então, quer dizer, não entra na dele. E era mesmo. E Eurípides usava esse livro, Astronomia Popular dele, nos estudos dele, né, na casa espírita que ele formou, na escola espírita. Quem não conhece Eurípides Barçanufo, ele pôs a escola espírita com o nome da mãe de Jesus, né? Mãe de Nazaré. Então, quer dizer, ele colocou, bom, isso daí vai entrar no Eurípides, eu não vou entrar no Eurípides, senão a gente vai longe. Leiam Eurípides Barçanufo, vamos fazer uma palestra sobre Eurípides. E aí, com 7 anos, ele terminou toda a escola, não tinha mais o que fazer. Ele tinha poucos amigos, né? Ele tinha um que era professor, né? E outro que era lavrador, depois de adulto. Engraçado que assim, ele olhava para eles e falava que ele sentia uma certa inveja deles, porque a glória para ele era algo que o incomodava, não era gostoso, era algo que incomodava o espírito dele, né?
Então ele falava que ele preferia a humildade, ele não gostava de ser médico, ser policial, ser nada disso, que tenha muita açougueira, ele não gostava nada disso. Ele gostava de coisas tranquilas, serenas, estudar, sabe? Era outro esquema, né? Ele achava que a felicidade podia estar no anonimato. Quer dizer, você ser feliz, sempre você vê, né? Ele tinha tudo aquilo, na verdade queria ser anonimato. A gente tem isso aqui e quer ser desse tamanho, né? Você vê como você vê a grandeza do Espírito pela humildade. Quanto mais humilde ele é, maior ele é. Isso daí não se mostra, gente. Isso é característico, não tem jeito. E ele respondia muitas cartas. Ele era muito famoso, tinha respondido muitas cartas e não conseguia responder a todos, ficava magoado com isso, se incomodava ele para chuchu. Tem muitas coisas que a gente não consegue fazer, né? Tem que ter paciência, fazer o quê? E aos 9 anos de idade, ele leu 50 livros. 50 livros ele já tinha lido. A Bíblia, oratória, ele tinha, e também latim, né? Ele era muito, mas muito inteligente. Gente, rapidinho, para não pegar muito aqui, em 1853 a 1856, ele passou por grandes problemas, teve a cólera que pegou naquela época, né? Eles tiveram que sair, ir para Lagos, porque o pai dele entrou numa sociedade com um amigo dele, fez um sócio para mexer com cerâmica, o sócio enganou ele, aí ele acabou sendo enganado, perdeu tudo, vendeu todos os burricos dele para pagar as dívidas dele, porque ele era muito honesto. Eles foram para Lagos, né? Langres, desculpa, e lá ele foi para esta catedral de Santi Mames em Langres, né? E aí ele ali começou começaram os estudos religiosos, né? Os avós desencarnaram, ele ficou muito triste com o vovô dele que desencarnou, ficou muito mal, ele falou que entendia a morte do corpo, mas toda vez que ele ia visitar o vovô dele, ele sentia um tremor nas pernas que ele não sabia explicar. Ele ainda falava, fazer o quê? Paciência, eu não posso mentir, né? Não quer dizer, ele fala a verdade, né? Aí eles foram para Paris, né? Lá os estudos eram mais difíceis, eles só estudou gramática, história, geografia, né? Matemática, essas coisas eles estudavam mesmo sozinhos, né? E ele tinha um amigo nesse momento da vida dele, chamava Nicolas, ele era um grande músico, Nicolas Sanceré, mostra lá, Nicolas Sanceré, esse jovem, grande músico, amigo dele, né? Que levou a vida quase dele inteira juntos, né? Foram grandes amigos. Eles tinham poucos amigos, porque ele era diferente, né? Questão de inteligência, então as pessoas se aproximavam deles, era lei de afinidade, não tem jeito, né? Então, e aí ele ficou até o finalzinho da vida, né? Com esse amigo dele, né? Esse amigo dele é o Sanceré. Tem um amigo dele lá, o François, que foi o primeiro amigo dele, não, o mestre dele, astrônomo, François, que ele desencarna e um arcebispo faz homenagem para ele lá na França. Ele acha muito bonito que a religião católica está fazendo um trabalho desse, né, com ele. Então ele acha isso bem legal. Eu achei bacana também do próprio arcebispo, né, da época, né. Gente, os cometas, né, ele amava cometas, né, ele era apaixonado por cometas. Passou em 1853 um cometa, né? O pessoal tinha muito medo de cometa, porque achava que o cometa trazia as guerras. E eles descobriram que não tinha nada a ver, né? A única coisa que eles aprenderam do cometa sobre a guerra é que não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Os cometas, como ele falava, era algo maravilhoso, né? E achavam que as guerras da Rússia era por causa dos cometas, então o pessoal dava aquela viajada, né? Mas era normal, né? Porque não tinha aquela instrução que temos hoje, né? Ele explica bastante isso também na pluralidade dos mundos habitados. Ele também fez a comunhão em 1853 a 1856. Os avós deles morreram por causa de cólera, milhões de pessoas morreram por causa de cólera, ele está passando por isso agora, né? Infelizmente, né? E agora ele começa a entender a vida de uma forma diferente. O pai dele ficou muito mal também, a mãe dele ficou muito mal, e aí ele começou a se aplicar, né, a discordar de algumas coisas, né, na vida dele. Só que interessante, quando ele fez a comunhão dele, ele acreditava totalmente. Ele seguia, né, os passos dos bispos, dos padres,
ele mostrava que realmente tinha que ter emoção. Ele era extremamente católico, né, que ele teve muita dificuldade para sair desse lado católico dele. Ele escreve aqui, que eu vou ler rapidinho, né, que a comunhão dele foi em 25 de maio de 1854. Grande emoção e sentimentos, ele coloca, né? Aí ele põe: nossas almas estavam humilhadas e sentiu aniquiladas perante o Criador, mas sente uma certa agitação de asas que pretendiam transportá-lo para o espaço. E quando a hóstia foi depositada em nossas línguas, sentimos em comunhão real com o Senhor divino, com Deus de nossos pais, Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, Deus de Paulo, Deus de Santo Agostinho, Deus de Francisco de Assis. Então, quer dizer, ele era apaixonado por Deus, era apaixonado pelos ensinamentos, e aí ele vê que aquilo que ele vivia nada mais era do que os sentimentos espirituais que ele tinha, né, gente? E aí, para a gente não se demorar muito aqui, né, que nosso tempo já está findando, ele escrevia sempre ao clarão da lua e se considerava feliz por estudar à noite, e trabalhava de 15 a 16 horas do dia. Ele era feliz porque trabalhava e estudava toda noite. Então não reclamemos mais de trabalhar e estudar. Ele era muito feliz, né? E interessante que aos 16 anos de idade, né, a gente já colocou aí, é o mundo antes da aparição dos homens, que é aquilo lá que a Bíblia mostrou, né? E tinha apenas 16 anos de idade, também escreveu Cosmogonia Universal. E ele escreveu esses outros livros que aí estão, né, apresentados. Não vou conseguir falar todos, né, porque Le Monde, que a gente viu agora, Astronomia Popular, que a gente estava falando, Eurípides Barçanufo, Camille Flammarion, Astronomia para Amadores, A Pluralidade dos Mundos Habitados, Deus na Natureza, Camille Flammarion, tem muitos aí, né? E ele ganhou muita notoriedade, que eu acabei de falar, pelos mundos, a pluralidade dos mundos habitados. É interessante que ele foi reconhecido como astrônomo. Pelo médico. Ele passou mal na igreja, porque ele trabalhava, estudava muito, caiu, e aí o médico foi até a casa dele para consultar e estava lá no criado mundo dele lá, né? Cosmogonia Universal, né? E aí estava lá o livro, aí ele olhou, pegou o livro, começou a ler e falou: nossa, que livro bacana, né? E foi e levou ele para o observatório. Aí no observatório ele teve lá um diretor chamado Leverrier. Aos 16 anos ele começou a estudar, só que ele começou a aprender muito rápido, estudar muito rápido e ser mais esperto do que esse diretor Leverrier. E aí ele ficou com raiva, né? O cara é mais do que eu, pô, 16 anos, que isso? Aí ele ficou irritado com ele, aí ele falou assim: acho que é melhor eu sair daqui, né? Aí ele saiu, aí ele foi tentar novamente sozinho a sua carreira. Aí montou seu observatório, né? Montou junto com a esposa, a primeira esposa Sylvie, né? Foi sua namoradinha de infância, tanto é que, lembra que eu falei que ia falar do balão, que ele adorava tanto o balão, que ele fez a sua lua de mel no balão. Ó, chique esse menino, viu? Fez a lua de mel no balão, aproveitou horrores. Aí ele fez, né? E aí depois o que acontece? Ele teve ela tem uma parte muito linda que ela fala aqui, que ela fundou, né? Em ela fundou a Associação Pacifista, Paz e Desarmamento por Mulheres, em 1899. Aí depois ela faleceu, teve a Gabriele, né? Que era uma secretária dele, que até tinham certos ciúmes da esposa, só que não tinham nada. Aí ela faleceu e aí ele acabou casando-se com a Gabriele. E aí a Gabriele também ajudou ele no observatório. E Camille Flammarion, ele escreve o imperador Pedro II foi até ele, né? Porque gostava muito da astronomia. E aí ele escreve uma carta, procurem essa carta para vocês lerem, não vai dar para vocês ler, não dá para ler agora, né? É muito extensa, né? E ele além do Imperador II, ele escreve, além do livro do Imperador II, de falar com o Imperador II, ele é um grande orador para Allan Kardec no momento do seu desencarne, né?
no momento desencarna Allan Kardec, até que foi cedida a oportunidade de ele falar, e ele sempre fala, não posso esquecer de falar isso, pelo amor de Deus, o bom senso reencarnado é Allan Kardec. É aqui para que estejamos findando, né, a palestra, que eu passei 5 minutinhos aí, para a ciência espiritualista, não mais se defronta um mecanismo automático, um Deus retraído na sua imobilidade absoluta. Deus é potência e atos naturais, vive na natureza, como nele vive ela. O Espírito se faz pressentir através das formas materiais mutáveis, sem a natureza, tem harmonias para a alma, tem quadros para o pensamento, tem tesouros para as ambições do Espírito, e ternura para as aspirações do coração. Sem elas, os tem porque não nos é estranha, não está de nós segregada, e somos um com ela. Uno, né? Juntos. Camille Flammarion, quem adorava isso era o Senhor Sola. Então Camille Flammarion vem a desencarnar a 4 de junho de 1925, a 83 anos. Flammarion torna a pátria espiritual nos braços de sua esposa Gabriela em 3 de junho de 1925, e nossa irmã Gabriele depois desencarna, cuida do observatório, desencarna 2 anos depois da sua partida. Ou seja, deixo aqui este grande irmão, desculpa passar um pouquinho, né, dando mau exemplo, mas assim, Jesus, José de Mococa, aí feito pela nossa irmã Priscila, tá? Tudo isso foi feito pela nossa irmã Priscila. Quem devia estar fazendo a palestra era a Priscila. Que Deus abençoe vocês, ampare.